Começamos aqui a gravação, então, para os e as colegas que nos acompanham de modo assíncrono. Então, ao longo aí da semana. Na última aula, falamos um pouco sobre tema, objeto, e iniciamos com a ideia ali de problemática. Ou seja, a pergunta que norteia qualquer investigação científica. Aquela curiosidade intimamente relacionada ao nosso objeto, àquilo que nós estudamos. Pergunta essa que, na medida que for solucionada, a gente alarga os limites do conhecimento. Então, lembrar isso, pessoal. A ciência, ela avança na medida que a gente consegue, dentro do paradigma existente, produzir saber, trazer novas interpretações, apresentar novas características, explicar a dinâmica de funcionamento de um determinado objeto. Objeto esse elaborado a partir de um refinamento de ideias, de um recorte no tempo e um recorte no espaço, feitos em relação a um tema, algo mais abrangente. Então, a gente vai do mais abrangente em direção ao mais específico. Esse é um movimento que nos leva à construção de um objeto científico, de um objeto de pesquisa. E a este objeto, nós lançamos, então, uma pergunta, sempre clara, objetiva, concisa, que não esteja envolvida ali em duplos sentidos, ou que seja muito desconexa. Uma pergunta ali com um verbo em geral. Explicar, entender ali determinada dinâmica. Então, esta é a razão de ser de uma problemática. Lembrar aqui, então, já começando de modo mais efetivo no nosso conteúdo, esta problemática, pessoal, ela não pode ser uma pergunta pura e simples, solta dentro de um projeto de pesquisa. Não, vou colocar aqui na nossa área de conversa. Então, problemática. Problemática. Então, a problemática, ela precisa ser, vamos assim dizer, recheada. Esta pergunta que será feita ali, a pergunta problema, ela tem que ser antecedida por um contexto. Um contexto com informações em relação ao objeto, sobre transformações legais, sociais, econômicas, que criem o cenário para que aquela pergunta possa fazer sentido. Então, notem, a gente não só lança uma pergunta, uma frase ali interrogativa. Não, a gente cria todo um contexto no qual
a pergunta se insere, a pergunta meio que é levantada desse contexto. Então, a gente vai ter sempre um contexto inicial que dará sentido à pergunta. Vamos pensar aqui um exemplo que a gente possa utilizar no campo do direito. Com o avanço da pandemia, a partir de 20 de março, lembro, 20 de março de 2020, quando a gente encerrou naquele momento as nossas aulas na Facel, lembro, eu dei aula no dia 18 de março, dia 20 a gente já não deu aula presencial, claro, e porque ainda estamos aqui com as nossas atividades, e espero que 20 de março do ano que vem, 2 anos depois, a gente possa voltar em modo presencial, com todo mundo, bem, e com saúde, que é o principal. Vamos assim dizer, há um incremento no comércio online. A partir do aumento do consumo, a partir da necessidade das pessoas terem que receber em casa determinados produtos. Como que ficam as relações legais para a troca? Por exemplo, quais são os novos marcos? Existem marcos que vão regular esse comércio eletrônico? As leis existentes, elas dão conta disso? A gente apresenta, portanto, ali números que mostram o aumento do consumo através da internet. A gente mostra ali dados, por exemplo, de reclamações em relação à necessidade de troca ou produtos que não chegam conforme o descrito no anúncio. Então, a gente vai meio que recheando o contexto da problemática para aí sim levantar a pergunta. Então, diante desse contexto, os marcos da lei do consumidor existentes em relação a determinado produto, eles dão conta, diante desse novo cenário, dão conta de atender as necessidades dos e das consumidoras nesse cenário? Notem que essa pergunta ela não está isolada. Não é assim, o objeto e a pergunta. Não, é o objeto, e aí a gente vai construindo todo um contexto com dados, com informações, com reportagens, com exemplos, para mostrar ao nosso leitor e à nossa leitora que essa pergunta ela faz sentido. Então, daí a importância em nos munirmos dessas informações, para que assim a gente consiga mostrar às pessoas que acompanham o nosso trabalho que aquela pergunta ela é relevante, que é importante a gente produzir conhecimento quanto àquele objeto. Então, notem que assim a gente vai elaborando uma problemática. Então, uma vez contextualizada a realidade e mostrando, indicando um caminho para onde aquela problemática faz sentido. Aí sim a gente lança a pergunta. A pergunta que vai nortear a nossa pesquisa. E aqui notem,
Em um trabalho científico, a gente não tem 10 questões, embora a gente possa ter muitas dúvidas. Não, mas a gente tem uma pergunta principal. E talvez uma outra auxiliar. Mas a gente não faz ali 1000 questões, senão a gente perde o foco, pessoal. A gente precisa ter ali uma pergunta certeira em relação ao que nós almejamos. Pois bem, vou colocar aqui então as características da pergunta. Então, concisa e objetivo. Portanto, sem duplas, quiçá triplas interpretações. Que não pode, na pergunta, dar margem para as pessoas entenderem algo diferente do que nós propomos. Vamos dizer, olha, você queria pesquisar isso, mas entregou aquilo. Não há espaço na ciência para dizer, não, é que eu queria entender aquilo outro, não ficou bem claro. Não, ela tem que ser compreendida na sua integralidade. Pois bem, acompanhando, então, esta pergunta, a gente vai sempre ter ali uma hipótese. Então, a gente começa aqui com uma companhia da problemática, que é a hipótese. Se temos uma pergunta, é de esperar que haja uma resposta. Mas aí Sara vai dizer, não, Antônio, mas como que eu vou ter uma resposta se eu nem pesquisei ainda? Se estamos aqui na fase do projeto, a gente está criando as bases, está tentando construir ali uma estrutura que depois vai ser executada. E aí sim a gente vai descobrir algumas informações. O que eu responderia a Sara nesse caso? A hipótese, ela é uma resposta provisória, preliminar para a nossa pergunta. É uma espécie de guia, de bússola, que de acordo, e eu vou mostrar aqui algumas fontes que a gente pode ter, é uma resposta plausível que vai nos ajudar a encontrar a resposta, lembrem, aproximadamente verdadeira, até que outras pesquisas ou mudanças na estrutura do conhecimento a alterem. Então, a hipótese é uma espécie de guia para a nossa investigação. Ao final, lá quando o projeto estiver pronto e acabado e a pesquisa produzida e os resultados encontrados, a gente pode ter essa hipótese confirmada ou abandonada. Essa hipótese ela não precisa, ao final, ser tida como verdadeira. E não há nenhum problema nisso, pessoal. Eu gosto de lembrar, principalmente aos e às colegas do nono período, quando estão ali envolvidos na produção do projeto, que no 10º
se tornará uma pesquisa efetiva com resultados que, embora nós tenhamos que construir uma hipótese, essa hipótese ela não é necessariamente, vamos assim dizer, obrigatória de ser verdadeira. Tem que ser confirmada, assim, não, realmente a resposta que tínhamos para a nossa pergunta se mostrou, se confirmou, apresentou uma relação positiva. Não, pode ser, e isso é muitíssimo comum dentro da lógica da ciência, aquela pergunta não ser verdadeira, ela se mostrar ali infundada, ser diferente, porque a realidade, as dinâmicas sociais, principalmente, se alteram dependendo dos recortes temporais e espaciais. Então, as bases, as fontes que nós tínhamos para fundamentar essa resposta eram outras, então se mostrou falha. E reconhecer esses limites é importante para a gente avançar na pesquisa, avançar na produção do conhecimento. O que a gente não pode é falsificar dados para que a hipótese que nós porventura tenhamos seja confirmada, deixar de conversar com este ou com aquele e aquela informante para não trazer para dentro da pesquisa dados que a gente acredita possam desvirtuar a hipótese na nossa perspectiva, fazer um recorte ali, ou fazer construir uma problemática meio enviesada, meio torta, em direção ao que a gente acredita ser a resposta possível. Então, lembre, a ciência, ela tem a preocupação em dizer como as coisas funcionam, o que elas são, não se são boas, se são importantes, se devem ou não existir daquela maneira. Então, lembrem, isto é juízo de valor. E a ciência, pelo menos a ciência feita de modo sério, até acredito que não haja ciência que não seja feita de modo sério, porque se não for assim, já não é ciência. A sua preocupação é produzir conhecimento e não reforçar opiniões. Dito isso, a gente tem aqui, então, algumas características de uma hipótese. Vamos lá. Características. Ela deve ser provável, possível e provisória. Provável aqui em um duplo sentido. Provável porque ela tem que ser verificada, ela tem que ser um objeto a se provar a sua veracidade ou não. Então, ela tem que passar ali pelo escrutínio da pesquisa, por métodos de verificação. Então, ela tem que ser um objeto capaz de se provar a sua veracidade ou não. E provável no sentido de que haja uma chance
dela ser real, dessa resposta realmente, com perdão da redundância, expressar um fenômeno da realidade. Então, não pode ser uma resposta sem cabimento, sem conexão com o objeto, completamente distante da problemática. Porque, lembrem, é uma resposta para o problema. Não é difícil encontrar, às vezes, um projeto em que a problemática é só um amontoado ali de palavras e não tem uma conexão razoável. E aqui razoável não é de mais ou menos, razoável é de razão, racional, com o problema. Então pense, olha, diante dessa problemática, desses números, desses dados, dessas informações que eu trouxe, que me permitem eu levantar esta questão. Esta é uma resposta provável para esta minha pergunta? Há cabimento nessa resposta? Existe uma chance, nem que seja uma chance bem pequena, mas concreta, desse fenômeno se apresentar dessa maneira? São essas perguntas que a gente tem que se fazer para começar a perceber se essa pergunta, perdão, se essa resposta ela é possível também. Então, além de provável nos sentidos que a gente trouxe, ela tem que ser possível. Imaginando aqui algo assim bastante caricato, mas só para dar a entender isso que eu quero dizer com possível. Uma pergunta: diante das transformações do clima em função do aquecimento global, há uma tendência para o aumento das chuvas ácidas, do seu potencial ofensivo aí para a agricultura e para as pessoas? Alguém que fizesse essa pergunta dentro de um contexto ali de investigação poderia dizer: sim, não só ácida como de fogo, porque vai esquentar tanto e aí colocar algo descabido e dizer não vai chover fogo. Olha, essa não é nem razoável, muito menos uma resposta possível para a pergunta. Notem aí a necessidade de haver uma conexão com a realidade e uma possibilidade concreta dessa pergunta ser verdade. Verdade no sentido que a gente trabalha aqui na ciência. Não uma verdade absoluta e inquestionável, mas uma verdade aproximada, uma verdade provisória. E aqui o provisório também assume um outro sentido. Provisória no que essa resposta ela é a resposta da pergunta até o final da investigação. Porque ao final da investigação, ao final do projeto, ela vai ser confirmada e vai fazer parte, vamos assim dizer, do escopo do conhecimento científico, através das verificações, através do seu questionamento posterior. E provisória, porque se ela não for confirmada, ela será abandonada. Então, de qualquer forma, ela vai mudar o seu status. Ela deixará de ser provisória. Ela serve apenas, como eu dizia antes, como um guia
como um norte para as nossas leituras, para a busca ali da sua confirmação. Então, uma hipótese, ela sempre será provável, possível e provisória, pessoal. E na medida que ela é confirmada, ela deixa de ser uma hipótese e passa a ser verdade. Então, notem isso. Ela é hipótese apenas enquanto parte de um projeto, apenas enquanto não se tem ali um estudo relativamente definitivo em relação ao objeto. Uma vez concluída a pesquisa, ela muda seu status de provisório. E aquela assertiva ali, ela vai ser completamente rechaçada, deixada de lado, comprovada a sua falta de conexão com o objeto, ou incorporada ao conhecimento científico. Para lá no futuro, quem sabe, ser substituída, ser ultrapassada. Então, notem aqui a íntima relação entre uma problemática e uma hipótese de pesquisa. Você não pode, no problema de pesquisa, colocar ali um assunto A e dissertar na hipótese assuntos B ou C. Não, você tem que ter a ver, no mínimo. E aqui a gente vai agora para algumas fontes de hipótese. Ou seja, se esse estudo ele não está concluído, como a gente tem alguma noção do que pode vir a ser ali considerado uma verdade? E aí existem, vamos assim dizer, basicamente, três fontes de hipótese. Ou seja, três lugares, a gente pode dizer assim, dando uma ideia mais espacial, três lugares de onde vêm essas noções preliminares deste nosso estudo. As experiências uma delas, as nossas experiências profissionais passadas, pretéritas. Aqui, no exercício que a gente vai fazer, assim como ali adiante no trabalho de conclusão, os nossos estágios, ou as nossas pesquisas que participamos, as disciplinas e as leituras desenvolvidas. De certa forma, quando racionalizadas, as experiências cotidianas, porque senão são só senso comum, mas quando a gente racionaliza, a gente pensa sobre elas e reflete, pode se apresentar também como uma fonte de hipótese. Seja, olha, não, eu acredito que é uma resposta provável por conta disto, daquilo e daquilo outro. Então, alicerçada nessas experiências concretas da vida, só que não simplesmente pela mera descrição, mas uma vez passada pela racionalização, ou seja, refletida de modo lógico.
Então, aqui a gente tem uma das fontes de onde a gente extrai essa possível resposta, ou se a gente tiver, como eu disse ali, uma pergunta principal e uma pergunta auxiliar, menor, que ajude na resposta da primeira, duas, quiçá três hipóteses. A gente não pode apresentar um monte de resposta, porque é como se nós atirássemos para todos os lados. Logo, em algum lugar a gente acerta. E assim não se faz pesquisa, a gente tem que apontar um alinhamento razoável de razão, um alinhamento razoável para o nosso estudo. Temos aqui também uma segunda fonte, que são pesquisas na nossa área do conhecimento, de onde nós viemos. Aqui, para a turma, na área das ciências jurídicas. O que já se pensou, o que já se fez de pesquisa? O que já se sabe sobre esse objeto? Imaginemos que vamos falar sobre algo relacionado ao Espírito Santo, a Linhares, ao Sudeste, de 2010 para cá. Sejam os nossos maiores recortes aqui espaciais e temporais. Mas será que já não se pesquisou algo semelhante no Norte, no Nordeste, no Sul, em outro país? E nessas outras pesquisas, o que já se descobriu em relação a um objeto semelhante ao nosso? Então, essas outras pesquisas, esses outros estudos em áreas de conhecimento semelhante à nossa, podem nos indicar que se naquela realidade aquele fenômeno se comportou de determinada forma, quem sabe na nossa realidade ele também não se comporte assim? Então, pode vir daí uma boa hipótese. Por isso que eu insisto e acredito que os e as demais professores e professoras aqui da instituição insistam em leitura, porque só com esse estofo, só com esta bagagem, a gente consegue perceber se determinada hipótese ela já não foi abandonada. Olha, já teve inúmeras pesquisas aí em outros lugares que mostraram que essa hipótese aí é infundada. Então, por conta disso, nem vamos considerá-la aqui. Ou, pelo contrário, não, ela se mostrou assim um padrão muito recorrente. Então, quem sabe aqui também isso não ocorra. Então, notem que quanto mais leituras, maiores são as possibilidades de nós encontrarmos boas hipóteses para a nossa pergunta, dentro aqui do direito da nossa área do conhecimento. Mas há uma terceira alternativa. Pesquisas em outras áreas do saber. Aqui, pelo que eu percebo do perfil da turma, não chega a ser o caso. Mas se vocês olharem o noturno e o direito noturno, vocês vão ver que às vezes haverão turmas em que metade dos e das estudantes tem ali já uma graduação e estão fazendo a segunda. Muitas vezes, esta primeira graduação vai ser em outra área do conhecimento,
na biologia, na pedagogia, em áreas econômicas. E este saber anterior, em outra dimensão científica, pode trazer alguns insights, algumas luzes para a nossa pesquisa jurídica. Vou dar um exemplo de onde eu venho, das ciências sociais, ou seja, da sociologia, da antropologia e da ciência política. Um conceito bastante caro a nós é o conceito de cultura. Mas esse conceito ele não surge de modo exclusivo dentro das ciências sociais. Não. Ele é tomado de empréstimo das ciências agrárias, da botânica, pode dizer até de modo mais geral, da biologia. Por quê? Se a gente pensar na definição de cultura, ou seja, um conjunto de valores, costumes e tradições compartilhados dentro de um espaço e tempo por um conjunto de pessoas, e a partir desse compartilhamento, elas dão significado e sentido para a sua vida, com noções de certo, errado, bom, mal, justo, injusto. Então, o que faz com que elas se identifiquem, ou seja, gerem uma identidade entre si, semelhanças. Então, essa é uma definição bastante ampla de cultura para as ciências sociais. E ela é tomada emprestada, como eu disse, de outra área do saber. Porque se a gente pensar que não tem a cultura do café, do algodão, da cana-de-açúcar, ou seja, você tem ali uma lavoura, um campo semelhante, com espécies idênticas, que foram cultivadas, ou seja, se pegou lá uma semente, se plantou, se cuidou para que ela germinasse, crescesse, produzisse outras sementes e se expandisse quase que de forma uniforme. Notem, pessoal, a semelhança dessa ideia de cultivo com a ideia de cultivo no sentido de cultura humana, de cultura social. Então, foi dali que os primeiros cientistas sociais tiraram a noção de cultura. Será que não há uma hipótese, tal como lá nas ciências agrárias, se tal como nós aqui, os seres humanos cuidam, incorporam valores nos membros mais jovens, esses crescem, espalham também entre os seus, reforçam ali noções e os tornam relativamente semelhantes. E aí a pesquisa mostrou que efetivamente existem culturas. E a gente usa no plural porque não é uma só, são várias culturas. E variam no tempo e no espaço. E se transformam. Então, estar atento, mesmo que não haja uma formação, mas ler outras disciplinas, outros assuntos, pode, e na maioria das vezes ajuda, a trazer ideias para o nosso próprio campo. Olha só, um outro conceito vindo de fora, para o nosso campo de conhecimento. Então, as hipóteses, elas surgem daí, de experiências passadas, de leituras e conhecimentos na nossa própria área do conhecimento, ou de formações, de leituras, de toda uma bagagem de saberes
de outra área do conhecimento que pode ser replicada aqui na nossa. Vimos, então, um pouco mais sobre a problemática, explicamos aqui sobre a hipótese. Então, ali na parte do texto, hipótese, você começa a escrever sobre, olha, acreditamos que uma resposta possível para a pergunta originária desta investigação é esta, por conta disto e daquilo, conforme já comprovado em tal e qual estudo. Assim a gente desenvolve as nossas pesquisas. Vamos agora para a última parte que a gente vai ver de modo mais robusto. E aí na nossa primeira aula, depois de P2, de P1, eu vou já apresentar o nosso segundo trabalho, que vai valer lá 2 pontinhos. Então, fiquem atentos e atentas à nossa aula de volta das provas, que vai ser sobre a construção de um pequeníssimo, singelo, mas rebuscado projeto aqui de pesquisa, ou seja, colocar em prática essa lógica de raciocínio, de apresentar um pequeníssimo projeto dentro da área do direito, já vão pensando aí em temas, já vão formulando objetos, pensando numa pesquisa, numa pergunta, em possíveis hipóteses, soluções para esta pergunta, tudo dentro do campo do direito, das ciências jurídicas. E aí, linhas gerais deste trabalho, eu vou apresentar aí na volta das nossas aulas síncronas aqui, depois de P1. Um último elemento que vai compor o que a gente pode chamar de o cerne do núcleo duro de um projeto são os objetivos. Aqui na nossa área de diálogo. Os objetivos, eles, tal como na vida, dizem sobre onde queremos ir e como faremos isso. Então, se para responder a nossa pergunta e ter verificada a nossa hipótese, o que a gente tem que fazer? E mais, o que a gente quer com essa pesquisa? Então, os objetivos, eles se dividem em 2 tipos. O objetivo principal, geral, vocês podem encontrar aí com esses diferentes conceitos, principal ou geral, que será sempre explicar. Os objetivos sempre são verbos, pessoal. É preciso destacar isso. O objetivo principal de uma pesquisa sempre será explicar determinado fenômeno. Então, vocês colocam ali, olha, nosso objetivo aqui nesse estudo, de modo central, é explicar o funcionamento, o método, como se comporta determinado fato ou fenômeno. Então, o sucesso da pesquisa não é medido se a hipótese foi confirmada ou contrariada, mas sim se o objetivo expresso foi alcançado. Aí temos uma medida de vigor, de realização do nosso estudo. Então, o objetivo principal vai sempre ser
explicar algo. E para que nós possamos explicar, alcançar essa explicação, é necessário subir uma série de degraus, desenvolver uma série de outras pequenas ações que, no seu conjunto, permitem o sucesso da investigação. E esses são os objetivos secundários. Ou também conhecidos como específicos. A mesma coisa. Objetivos secundários ou específicos, os degraus que a gente percorre para alcançar este objetivo maior. E eles também serão verbos, ou seja, ações a se desenvolver. Mapear, rastrear, identificar, catalogar, classificar, analisar, entrevistar, questionar, e por aí vai. Ana poderia perguntar aqui, o que, Antônio? Então me diga quantos objetivos ali secundários eu devo ter para que a minha pesquisa seja um sucesso. Não há essa forma, eu diria à colega. Não há um número cabalístico que possa revelar quantas ações devem ser realizadas. Mas eu digo para pensar quais ações são necessárias. Imagino que uma ou duas seja muito pouco para alcançar uma explicação. Assim como 15 ou 20 seja por demais exagero. Diria aqui que uma média de 7, 8 ações bem pensadas nos permitam provocar essa explicação. Identificar, mapear, classificar, analisar, nos permitam já ter um delineamento mais objetivo do nosso objeto e, portanto, uma resposta. E na medida que essa resposta nos permita ali a explicação, a gente alcançou o nosso objetivo principal, à medida que nós desenvolvemos e nós executamos os objetivos secundários. Na escrita prática de um projeto, então o tema a gente desenvolve ali em até uma página e meia, mas não vai ser o caso no nosso exercício aqui, não precisará ser tanto. Mas, em média, num projeto de tamanho, como num TCC, uma página e meia, duas, o mesmo para a apresentação dos recortes, que darão a forma do objeto, mesmo para a problemática, o contexto e a pergunta e seus encaminhamentos, a hipótese, ali identificando as fontes que podem apresentar uma resposta possível, provável e provisória para aquela pergunta. Mas os objetivos talvez sejam a única parte em uma pesquisa que eles podem ser listados. Não precisa ter um texto com parágrafos, não. Objetivo principal, explicar tal e tal situação, fato ou fenômeno.
Objetivos secundários: rastrear tal coisa, identificar outra, catalogar tais elementos, classificar situações. E aí o sucesso, a pessoa quando pegar o projeto depois executado, lá os resultados, e olhar assim, pô, Alice e Gustavo realmente classificaram aqui essa realidade, e isso foi importante para se alcançar um resultado. Beatriz e Isabela também fizeram aqui todo um processo de análise, de entrevistas, e isso permitiu entender esse fenômeno. Luísa e Joana, Ana e Ingrid, Amanda também realizaram. Então, a turma aqui alcançou êxito no seu trabalho. Então, notem que os objetivos não são meras formalidades, mas sim são indicadores de êxito, de sucesso, de eficiência de uma pesquisa científica. Então, a gente mede o êxito de um estudo pelo alcance ou não dos objetivos secundários e, por consequência, do nosso objetivo geral. Pois bem, pessoal, de forma mais conceitual, era isso que tínhamos para esta primeira parte da manhã. E assim a gente meio que dá o encaminhamento dos materiais para a P1. Então, nossa P1 será do que vimos lá da primeira aula até hoje. Entre perguntas objetivas e discursivas, a gente vai desenvolver a nossa prova a ser realizado, sem ser na próxima semana, na seguinte. Semana que vem, creio que vocês devam ter, acho que prova com Alex ou outra pessoa, e na semana seguinte comigo. Alguma dúvida? Ficou aqui algum questionamento? Alguma contrariedade? Por favor, se manifestem aí. Qualquer coisa em relação às suas notas, obrigado, Alice. Em relação às notas, me mandem um e-mail que eu faço ali a correção. Desejo a vocês ali um bom dia, vamos assim dizer, o dia está recém começando, um bom finalzinho de semana, início aí já do final de semana e das suas atividades, boas provas e a gente se vê, pessoal. Um abração, fiquem bem, se cuidem sempre. Tchau, tchau. Até, Ingrid. Eu que agradeço a você, Alice, a você, Joana. Cuidem-se, meninas, fiquem bem. Gustavo, Isabela.